A gente tem aqui uns comentários, Fran, que estão acontecendo na nossa live, né? Uma discussão que a gente vai entrar agora também. Que o Frederico pergunta o seguinte, ele dá bom dia e diz: com a continuidade do processo judicial, podemos esperar um acirramento da polarização política no Brasil? Antes de passar a bola para você, a gente conversar sobre isso, o Pedro Caldas respondeu e disse: a polarização já está instalada no Brasil, não tem retorno, não vejo grandes comoções pela direita, vejo insatisfações com a esquerda e a diminuição do poder dela. A direita no poder é inevitável, assim como a volta do Bolsonaro à presidência em algum momento, seja em 2030 ou 2034. E aí ele fala aqui, entre outras coisas, a questão de... ele faz uma crítica à esquerda, né, principalmente ao presidente Lula, enfim, e também fala sobre que a extrema-direita vai ter que mudar de discurso e acredita que os polos tendem ao centro e à centro-esquerda. Fran, qual é a sua avaliação nesse sentido? Como que esse julgamento, enfim, a abertura de um processo penal pode afetar a polarização do país, que já não é pequena, né? Exatamente, eu acho que essa polarização realmente ela já está muito definida, né, entre a esquerda e a direita, e principalmente, né, entre Lula e Bolsonaro. Então a gente tem esses dois extremos aí. O que acontece agora, e pesquisas de opinião já vem mostrando isso, é que os eleitores eles estão indo mais para um centro, né? Então, mesmo que seja da direita, mais um centro, mais à direita, justamente porque é uma percepção que tanto da esquerda aí com Lula, como a direita com Bolsonaro, a contaminação desse debate político, há muito esse acirramento, mas o que a gente vê agora também, Dani, eu acho que dos dois lados a gente poderia citar isso, é que esses líderes, tanto da direita quanto a esquerda, eles estão falando muito para esses apoiadores fiéis a eles, né? As outras pessoas já estão começando a migrar, tanto é que a gente vê o Tarcísio de Freitas fazendo o quê? Tentando conversar mais com os eleitores de centro-direita, de centro também, porque é justamente essa... Exatamente. Agora, fato é que o resultado desse julgamento impacta, sim, nas eleições de 2026, muito porque o Bolsonaro é quem vai decidir o nome que pode ser aí o sucessor dele ou não para as eleições de 2026. A gente tem até um quadro, assim, de que essa tendência à centro-direita já foi vista nas eleições de 2024 para as prefeituras. A gente teve pouquíssimos nomes eleitos na esteira tanto do bolsonarismo e da direita, quanto dos apoiados pelo presidente Lula nas grandes cidades. Então, há essa tendência a uma centralização do debate, né? A uma saída desses chamados extremos, assim, que a gente vai com certeza ver agora nessas eleições de 2026. E aí, até a nossa própria enquete tem isso daqui, que no momento está empatado entre a denúncia contra o Bolsonaro enfraquecer a direita e a direita não é só o Bolsonaro. Então, existe essa tentativa agora, né, desse campo ideológico também se desvencilhar desse nome, que também tem muita rejeição, né, Fran? Eu acho que existe uma avaliação, existe, né, essa avaliação de que o Bolsonaro é o principal nome da direita, mas ele também tem muita rejeição. A gente já falou sobre isso aqui antes, no primeira análise, de que os nomes que querem despontar na direita precisam da bênção dele, de certa forma, precisam dos votos que ele tem, mas não querem carregar a rejeição, que seria um efeito colateral também. O mesmo acontece com o presidente Lula. A gente vê, por exemplo, o caso do Rodrigo Pacheco, que está aí nessa indefinição a respeito de disputar ou não o governo de Minas. Então, esses apoios dessas figuras que são centrais em cada espectro, eles estão cada vez menos bem vistos, digamos assim, e a gente vê então figuras que muitas vezes tentam se descolar, né? O Ronaldo Caiado, por exemplo, tenta se colocar como nome à direita, mas assim, a gente vê até o momento uma dificuldade dele de se colocar nesse nome de se colocar nesse lugar, sem a bênção de Jair Bolsonaro, mas pode ser que, se houver uma condenação, se houver um prosseguimento desse processo, que isso mude, né, Fran? Que a rejeição ao nome de Jair Bolsonaro aumente em alguns setores e que ele acabe aí sendo, na verdade, mais uma questão prejudicial do que um cabo eleitoral importante. Então fica aí realmente essa indefinição. O cenário no momento aliar-se a Jair Bolsonaro é importante e é crucial para quem quiser ser eleito, né, no campo da direita em 2026, mas é um cenário que pode mudar porque a gente ainda tem aí mais de um ano até a campanha começar, né?
Eu quero os seus votos, mas não quero a sua rejeição, né? Exato. Vai muito nesse sentido. E a gente vê essas outras figuras realmente se afastando. Assim como na esquerda, como você bem citou, há esse afastamento dessa rejeição do Lula em função da baixa popularidade, várias outras questões, do Bolsonaro também, para não ser considerado como anti-Estado democrático de direito ou qualquer coisa do tipo. Tem uma questão maior do Bolsonaro, que é porque esses aliados, eles pisam mais em ovos, justamente porque o Bolsonaro ele continua se colocando como o único nome viável. Então, ninguém quer queimar essa ficha agora, né? Tirando o Caiado, que já declarou, enfim, né, que já se posicionou contrário a ele e tudo, a gente vê o Tarcísio aí, que até foi simpático durante um evento justamente com o Lula. Então, eles estão realmente... A gente vai saber quem vão ser os candidatos lá no ano que vem, né? Mas esse momento é muito importante para eles conduzirem, criarem esse caminho, mas a estratégia do Bolsonaro se for possível, vai levar até um acréscimo ali do segundo tempo para continuar. Porque se essa força política, né, também tem um outro ponto importante, se ele perde essa força política, as coisas também podem mudar para ele a nível judicial. É importante Exato. esse apoio popular e também o apoio desse grupo político, né? Querendo ou não, tudo isso faz pressão, sim, não adianta. Se ele fosse relevante politicamente, a gente não teria toda essa comoção, todo o acompanhamento que a gente tem feito desse julgamento. E até esse esforço mesmo, né, de acelerar o julgamento para que ele contamine o mínimo possível a eleição de 2026.